Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso, que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas, disse Jesus Cristo. No céu, santificado seja o teu nome, venha o teu seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder
poder e a glória para Estamos aqui para examinarmos a nós mesmos e vermos se estamos corretos na fé. Todos fizeram o mesmo sacrifício. A mulher de Ló não venceu porque o seu coração estava em Sodoma. Como poderei vencer? Josué e Caleb venceram. Fé para vencer, com a grande pergunta: como poderei vencer? Com a grande resposta: tendo vida em si mesmo. Ouvintes, a melhor coisa que o homem pode saborear aqui na terra é uma vitória. É ser declarado, é sentir-se vitorioso. Agora, é claro que isto deve ser no bom sentido. A vitória no bom sentido é aquela vitória que nos leva a ser mais fiéis a Deus, mais agradecidos a Deus. Aquela vitória que nos aproxima mais de Deus e que nos faz mais humildes. Porque dificilmente um homem, uma mulher, um ser humano pode vencer e não ser arrogante, não ficar vaidoso, porque a vitória traz fama. Mas nós temos de encarar, em primeiro lugar, aquela vitória pessoal, individual, não é aquela vitória que faz espetáculo público, aquela vitória do ego, aquela vitória que muitas vezes faz apagar o nosso nome. Muitos, quando estavam morrendo, sendo derrotados, enxovalhados,
difamados, ridicularizados, aí sim é que estavam vencendo. Isso sempre foi assim. Quando Abel estava morrendo assassinado por Caim, ele estava vencendo. Não era Caim que estava vencendo Abel. Era Abel quem estava vencendo a Caim. Quando aqueles cristãos estavam morrendo, queimados, nas arenas, não eram seus algozes. Na chamada Santa Inquisição, não eram os religiosos que estavam matando, que estavam vencendo. Quem estava vencendo era quem estava morrendo, era quem estava sendo derrotado. Dá para meditar nisto? Irmã, irmão, estar perdendo, estar vencendo é estar perdendo. Muitos estão vencendo, mas estão perdendo. E muitos estão perdendo e por isso estão vencendo. Então esse grande tema do profeta desta era, na mensagem Como Poderei Vencer, resume-se nisto: conservar vida em si mesmo. Isto quer dizer, a vida de Cristo, o Espírito Santo em si mesmo. Muitos foram aqueles que fizeram o mesmo sacrifício lá no deserto. Ofereceram os mesmos sacrifícios, sofreram as mesmas dificuldades, portanto sofreram os mesmos sacrifícios, mas não foram todos eles vencedores. Josué e Calebe são o tipo da minoria daqueles que realmente venceram. De toda aquela jornada de 2 milhões de pessoas, 2 apenas são apontados como vencedores: Josué e Calebe. Portanto, não é número, não é quantidade, não é movimento, não é barulho, não é sensação, não é exibição, não é espetáculo. A vitória é silenciosa. A vitória, nesse sentido, não se proclama a si mesma, porque ela é a vitória do amor divino. Quando Jesus Cristo estava lá no Calvário, ele estava decretando a derrota de Satanás. Ele estava vencendo por nós. Num quadro completamente contraditório, num verdadeiro paradoxo com a mensagem do anjo que apareceu à Virgem Maria. A mensagem foi que ele seria forte e que assentar-se-ia no trono de Davi. O anjo nunca lhe falou que antes, primeiramente, ele seria escarnecido, como foi, que ele seria derrotado, crucificado, cuspido, envergonhado, despido. O anjo não falou isso para Maria. Ele passou por cima de tudo isto e foi lá no fim da coisa. Mostrou, assentado no trono de Davi,
mostrou, depois de todos estes séculos nossos, e dos dois ladrões derrotados, crucificados, um estava vencendo e o outro estava perdendo, estando ambos na mesma condição como está a humanidade hoje. Todo mundo crucificado, todo mundo perdendo. Perdeu a força moral, por isso apoia e defende toda imoralidade, toda indecência, tudo que é pervertido. Uma vez perdendo a força, se coloca a favor do inimigo para dizer que não está derrotado. Passa para o lado do inimigo para dizer que não foi derrotado. Então o homem aceita a condição da mulher e a defende, porque na verdade não tem pulso mais para mantê-la no seu devido lugar, conforme as Escrituras. Mas se ele fizesse como Ló, quando sua mulher, que tinha o coração sodomita e que por isso não pôde vencer, ela não era uma sodomita? Não. Ela era uma prostituta? Não. Uma meretriz, uma mulher de rua? Não. Mas seu coração era mundano. Seu coração estava em Sodoma. Por isso não venceu. Agora Ló não se deu o sentimentalismo de olhar para trás, porque a sua querida esposa olhou. Então, para ser um bom marido, para ser um bom esposo, para ser um bom pai de família, tem que ficar com aquela mulher corrupta, mundana, com aqueles filhos perversos, aleivosos. Esta é a circunstância da hora, do momento. Você tem que tolerar tudo para sustentar uma família. Essa é a grande verdade. Ló, muito embora não sendo um tipo da noiva de Jesus Cristo, se portou com uma decência, teve uma posição tão nobre que dá vergonha para estes que eu tenho que olhar também, porque afinal de contas é minha esposa, são meus filhos. Quando viram a cabeça para o mal, se esquecem de que são seus filhos, os abandonam. Toda mulher que quer viver dignamente está sujeita a ser abandonada, a ficar sozinha. Todo homem que quer viver dignamente, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as cartas apostólicas, tem que estar sujeito a ficar sozinho. Parece que derrotado, não é? Mas não, vencedor. O profeta diz: devemos examinar a nós mesmos e vermos se estamos corretos na fé. Porque essa fé que remove montanha, a qual Jesus se refere em São Marcos capítulo 11, a partir do verso 22, é uma fé diferente de fé em São Benedito, na Virgem Maria, em São Pedro, em São João, em Santo Antônio para casar, em Santa Luzia para a vista. Ele não estava falando desta fé. Ele estava falando de uma fé perfeita, de uma fé repartida em Santo Fulano, em Santo Ciclano, para determinados fins especiais. Não. Ele estava falando de uma fé que vence. Como João disse, a fé que vence o mundo. Não é a fé que vence uma cegueira, que vence uma enfermidade, que arranja um casamento, que guarda numa viagem e que arranja um dinheirinho por aqui, como que de trás das portas. Não. Jesus está falando
de uma fé que vence o mundo e por isso vence o inferno, remove a montanha do pecado e introduz aquele crente nos céus. A minha fé segura está na graça e amor que Deus me dá, na morte atroz que lá na cruz a senda abriu que ao céu conduz. A minha fé e o meu amor firmados já na rocha estão, firmados sim em Cristo estão. Se escuro está, não posso ver, nem mesmo assim irei temer. Em transes mais bons onde andar, mestre, irei confiante estar. Rocha eterna, sem par, nosso abrigo, nosso bom pastor, nosso guia ao eterno lar, escudos contra o mal e a dor. Do mundo aqui já farto estou, da luta e dor cansado vou, mas tenho fé em ter também com meu Jesus um largo além. A minha fé e o meu amor firmados já na rocha estão, firmados sim em Cristo estão. Ouvintes, Deus te abençoe. Vencedor, pela fé, isso precisa do poder do Espírito Santo. Precisa de ser batizado com o Espírito Santo da palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Sohn.